Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso, na aula passada nós vimos umas versões globais de vários resultados, aproveitando vários resultados que vocês já tinham visto com o professor Yunis, e agora a gente vai continuar agora sim, mudar um pouco, como se mudasse de capítulo no curso, né? Nós vamos falar sobre a expansão em série de Loran. Vocês viram a expansão em série de Taylor? É quando a função é holomorfa, digamos, num determinado disco. Vocês viram que elas têm uma expansão em série de Taylor. A gente vai ver agora uma situação mais geral, que é quando a função é holomorfa não num disco, mas agora num anel. Então, o que é o anel? O nome é bem sugestivo. Eu vou chamar de anel de centro Z0, raio interior, raio interno ρ1 e raio externo ρ2, e vou denotar por AZ0, ρ1, ρ2, esse conjunto que está aí, logo no início da folha, né? Esse conjunto aí vai ser nosso anel. Então, como eu observei, Z0 é o centro do anel, ρ1 é o raio interno e ρ2 é o raio externo. Do jeito que está aí, olha, eu estou considerando o exemplo que está aí. Observem que o centro do anel é Z0. Eu estou considerando que o anel é finito. Então, o que seria o anel propriamente? Seria a região que eu estou achurando aí, ó, no PDF, entre o raio, melhor, fora do disco fechado de raio R1, tá certo? De raio ρ1, e dentro do disco aberto, ou dentro do disco fechado, centrado Z0 de raio ρ2. Então, essa região achurada é o que a gente chama de... pensa como um anel mesmo, né? E observe que eu estou considerando também a possibilidade do ρ2 ser infinito. Quando o ρ2 é infinito, a gente vai convencionar o quê? Que vão ser todos os pontos exterior ao disco de raio ρ1, tá? Então, posso desenhar aqui, olha. Seria todos os pontos, se eu considero aqui esse raio R, então o anel AZ0R mais infinito são todos os pontos fora do disco de raio ρ1. Agora eu vou considerar uma situação que a gente vai ver de fato é uma situação geral. Então eu vou considerar que eu tenho duas funções em série de potência centrada em 0, G e W, G e H, com raios de convergência R1 e R2, respectivamente, tá? E eu estou fazendo essa hipótese aqui que o raio 1 sobre R1 é menor que R2, daqui a pouco vai ficar claro por que é importante essa hipótese. Agora eu vou considerar a função G avaliada em 1 sobre Z menos Z0 e a F1 e a F2 de H de Z menos Z0. Observem que a G e H, a F1 e a F2, são analíticas, ou se você quiser holomorfas, que agora a gente já sabe que é sinônimo, certo? Elas são holomorfas em AZ0 1 sobre R1 no anel, né? AZ0 1 sobre R1 mais infinito e Z0 R2. Por que isso? Eu pedi para vocês verificarem aí, olha, vamos pensar. A G, o que tem que acontecer? Para F1 ser holomorfa, 1 sobre Z menos Z0 tem que estar dentro do raio de convergência da G, tá certo? Então, se eu tiver 1 sobre Z menos Z0 menor que o raio de convergência da G, que é R1, tá? Isso aqui vai implicar o quê? Que Z menos Z0 é maior que 1 sobre R1. Então, por isso aparece esse anel aí, AZ0, 1R1 infinito. Mesma coisa, a H, eu tenho que, como o raio de convergência da H centrado em 0 é R2, para F2 ser analítica, o Z menos Z0 tem que ser menor que R2, e aí você tem o disco centrado em Z0 em raio R2. Você tem esses dois conjuntos, tá? Então, o que vai acontecer? Se você somar as duas funções, F1 mais F2, que dá F, vai ser uma função analítica na interseção desses dois conjuntos que eu envolvi aí. AZ0, 1 sobre R1 mais infinito, Z0 e R2. Se você fizer a interseção desses dois conjuntos, dá justamente o anel AZ, ou seja, vai dar o anel AZ0, 1 sobre R1 R2. Porque são os pontos fora do disco de raio R1, centrado em Z0 de raio 1 sobre R1, e dentro do disco centrado em Z0 de raio R2. Então você vai ter o anel AZ0, 1 sobre R1 R2. Ou seja, aquele ρ1 seria 1 sobre R1 maiúsculo e o ρ2 seria R2 maiúsculo. Tá certo? Essa função vai ser analítica.
que você tem? Como cada uma das funções f e g são dadas por série de potência, e você está definindo a f1 como g de 1 sobre z menos e0 e a f2 de h de z menos e0, você vai ter que essa função, f igual a f1 mais f2, se escreve como essa soma aí, somatório de n igual a zero mais infinito de an, z menos e0 elevado a n, tá certo? E observa agora a soma da f1, a ordem está trocada, tá certo? A soma em f1 vai ser o quê? N igual a 1 até mais infinito, bn, z menos e0 elevado a menos n, por quê? Porque você foi lá em g e aplicou 1 sobre z menos e0. Então, na expansão de g, que é bn, w elevado a n, vai ficar o quê? Bn, z menos e0 elevado a menos n. Cada aplicação, a razão é porque você aplicou a função em 1 sobre z menos e0. Tudo bem? Então, você tem a expansão f, você consegue expandir com uma soma dessas séries, e pelo que nós observamos, a gente sabe que as funções convergem absolutamente nos raios nos respectivos discos de convergência. Você vai ter, então, que essa série que eu escrevi, ela converge absolutamente dentro do anel centrado em Z0, de raio interno 1 sobre R1 e raio externo R2. Tá certo? Então, a gente diz que essa série representa a função no anel. Então, aqui fica claro porque a hipótese 1 sobre R1 menor que R2, tá certo? Porque eu quero que o 1 sobre R1 seja o raio interno. Quando eu aplico em G1 sobre Z menos Z0, se o raio da G era Z0, se o raio da G era R1, o raio dessa função, quer dizer, o raio não, né? A função G sobre 1 Z menos Z0 vai estar definida fora do disco de raio R1. Então, por isso essa hipótese. Tudo bem, pessoal? Então, em geral, esse exemplo a gente vai ver que é geral daqui a pouco. Em geral, quando você tem uma série desse tipo, que vocês viram até lá com o professor Yunis, a gente diz que a gente chama isso de uma série de Lorenz centrada em Z0. E, por definição, a gente vai dizer que essa série converge se a parte do somatório n igual a zero até mais infinito de an, z menos z0 elevado a n converge, e da parte de n igual a 1 até mais infinito de a menos n, z menos z0 elevado a menos n converge. Tudo bem? Então, em princípio, não tem... Você poderia pensar, o que é o somatório de n menos 1 até infinito? Vocês viram que até lá com o professor Yunis, que às vezes a gente denota essa segunda parte aqui por somatório. Então, às vezes isso aqui aparece como o quê também? Somatório de n igual a menos infinito até 1. Só que agora vai ser an, z menos e0 elevado a n. Tá certo? Então, a gente diz que essa soma converge se a parte digamos, dos expoentes negativos converge. Mesma coisa para a parte dos expoentes positivos ou não negativos. E aí a gente vai ver que, como eu falei, que aquela situação é geral, toda função que é definida num anel do tipo A, Z0, Rho1, R2, vai aparecer essa série de potências, tá? Só marcar o tempo aqui também. Acabei esquecendo. Nós vamos obter que a função ela tem uma representação em série de potências como acima. Então, tá aqui o teorema, a gente vai dar ele de forma bem geral. O que ele diz? Suponha que você tem uma função holomorfa num anel, analítica num anel A, Z0, Rho1, R2. Aquelas hipóteses anteriores de Rho1 e Rho2, né, podendo ser de zero até infinito. Então, vão existir série de potências G de W e H de W, como no exemplo. Agora, observa uma parte importante. Com raios de convergência R1 maior ou igual a 1 sobre R1 e R2 maior ou igual a Rho2. Desculpa. R1 é maior ou igual a 1 sobre Rho1 e R2 é maior ou igual a Rho2. Observa que lá no exemplo você tinha igualdade, mas lá nós partimos de uma série e obtemos a expansão em série de Lorenz. Aqui a gente já tem que a função é holomorfa no anel e a gente vai obter a representação. E por que faz sentido que você obtenha somente maior ou igual, tanto aqui, tanto aqui? Eu vou dar um exemplo bem simples. Considera que você tem uma função inteira, tá certo? Então, pega a função e elevado a z, por exemplo. A função e elevado a z. Essa função você sabe que ela é holomorfa em todo C. Portanto, a representação dela em série de potências vai ter disco de convergência qual? Mais infinito, tá certo? O raio de convergência dessa função
da série associada vai ser mais infinito, porque é uma função inteira. Mas o que você pode fazer com essa mesma função? Você pode restringir um anel, por exemplo, um anel de raio interno 1 e raio externo 2. Quando você restringe a função elevada a z a esse anel, você tem as duas séries. Mas fica claro que não dá para garantir que o raio é exatamente ρ2. Nesse caso, o raio de convergência vai ser o quê? Mais infinito. Mas acontece que você restringiu ela a um anel menor, tá? Então pode acontecer das séries que aparecem terem raio de convergência maior. Tanto uma ter raio de convergência maior ou igual a R2, quanto a outra, raciocínio análogo, ter raio de convergência maior do que 1 sobre R1. Não dá para garantir que é exatamente igual. E também vai ficar claro na nossa demonstração que é pelo menos, que não é igual. Tá? Então tem essas duas séries que lá, como no exemplo, a função se escreve como g de 1 sobre z menos E0 mais h de z menos E0. Para todo z no anel. Então a f é representada no anel por essa série de Laurent, tá certo? Onde o AN é igual a B menos N, ou seja, os ANs vêm das séries da G e da H. O AN, para N positivo, coincide com os coeficientes da H, e para N negativo, coincide com os coeficientes da G. Além disso, fala mais ainda esse teorema. Ele diz que os ANs são calculados, então a gente consegue escrever o AN em termos de uma integral, como está aí, onde o R é qualquer raio entre o raio interno do anel e o raio externo do anel. Então você tem aqui, digamos, você supõe que tem um raio interno, ρ1, o raio externo, ρ2. Você pode pegar R, qualquer valor entre o raio interno e o raio externo, e calcular essa integral, tá certo? E além do mais, ele diz também que essa representação é única, não tem mais de uma representação. Se você achar uma decomposição como essa, com certeza é a série de Laurent associada, que ela é única, tudo bem? Então vamos começar demonstrando esse teorema, que a demonstração vai ser um pouco longa. Vamos ver com calma aí o que está acontecendo. Então vamos começar mostrando o seguinte, vamos começar a mostrar essa última observação que eu fiz, que o raio que você pega pode ser qualquer valor entre ρ1 e ρ2, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu quero mostrar que essa integral aqui independe do raio que você escolha. Então define a função g de w igual a 1 sobre 2πi f de w. Vou marcar aqui. Está aqui dentro, eu estou envolvendo aí. A função g de w desse tipo, por esse tipo. O que você sabe? Essa função, como o único problema nela que dá para, em termos de ser holomorfo ou não, é em Z0, que anula o denominador, a gente sabe que e o Z0, observa que isso é importante, o Z0 não está em A, tá certo? O centro do anel nunca pertence ao anel, isso é muito importante. Como o Z0 não está em A, essa função que eu acabei de envolver, ela é holomorfa em A. Ora, se ela é holomorfa em A, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho agora aqui na figura um anel de raio gama R, tá certo? Quer dizer, o gama R. O que eu fiz aqui? Eu dei um passo, né? Eu estou pegando aqui, ó, isso eu também esqueci de falar. Eu estou pegando SR entre ρ1 e ρ2. Estou supondo que, sem perda de generalidade, que o R é maior que S, e vou mostrar que a integral independe a integral em R, considerando o raio R, é igual a integral em raio S. Tudo bem? Então, essa curva aqui de raio R eu estou chamando de gama R. Agora eu estou lá na figura, gama R. E a curva de dentro, ambas estão em roxo aí na figura, né? Tem raio S, eu estou chamando de gama S. Ora, a função é holomorfa fora do anel. Em particular, ela é holomorfa entre o interior de gama R e o exterior de gama S, que é o que está marcado em verde, achurado em verde nessa figura, tá certo? Então, o que você pode usar? A gente pode usar a extensão do teorema de Cauchy-Gossard, que como a função é holomorfa entre dois discos, na região entre dois discos, a gente viu na aula passada que a integral em gama R é igual a integral em gama S, dessa função g de w, tá certo? Só que essa integral é exatamente o AN. Então, a gente está mostrando que o AN, essa integral aqui, é exatamente o AN. Então, a gente está mostrando que o AN independe do disco
do raio que você pegue para calcular a sua integral, tudo bem? Então, essa foi a primeira parte. Agora a gente vai mostrar a decomposição em série de Loran. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou pegar Z, qualquer elemento no anel, R1, dois números reais satisfazendo, que estão entre R1 e Rho2. Eu vou supor que o Z menos E0, ou seja, eu vou supor que o Z está dentro do disco de raio R2 e fora do disco de raio R1, que é essa hipótese aí, módulo de Z menos E0 é maior que R1 e menor que R2. É exatamente a situação que está aqui na figura. Observem, o Z é um ponto entre o gama R2 e fora do gama R1, da região de gama R1, tá certo? E agora eu vou supor que eu peguei um disco de raio R centrado em Z. Como é um aberto, eu posso supor que esse disco está contido dentro do anel, tá? Então, o que a gente pode fazer? Novamente, a gente vai usar ideias da aula passada. Eu vou considerar agora a função, eu vou envolver aqui, ó, 1 sobre 2πi f de w sobre w menos z. Essa função é em w. O que a gente pode fazer? Então, olha só, observa que essa função, novamente, como agora eu estou... essa função só não é holomorfa em z, porque é nulo o denominador, eu vou pegar a região entre o disco de raio R2, centrado em Z0, e fora dos discos de raio R1, e desse disco aqui de raio R centrado em Z, que é esse disco azulzinho aqui na figura, tá certo? Então, eu estou pegando a região, olha, interior dessa curva lilás que eu estou marcando agora, fora dessa curva lilás aqui, interna, tá certo? E fora da curva azul aqui. Então, a função 1 sobre 2π f de w sobre w menos z, como o z não está nessa região, ela é holomorfa nessa região, que está marcada em verde, achurada em verde. O que a gente sabe, então, novamente, da extensão do teorema de Cauchy-Gossard? A gente sabe que a integral, então, dessa função na curva lilás vermelha, que é a curva exterior, nós vimos na aula passada que essa integral vai ser igual à integral na curva lilás aqui de gama R1, e na curva gama, que é o bordo do disco de centro Z e raio R. Então, a soma da integral da curva exterior é a soma das integrais das curvas interiores, porque a função é holomorfa nessa região interior. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Ó, a integral sobre gama R2 daquela função é igual a integral sobre gama da função, mais a integral de gama R1. Só que, por outro lado, o que a gente sabe da forma integral de Cauchy? Essa integral aqui sobre gama, 1 sobre 2πi f de w sobre w menos z, é exatamente f de z, tá certo? Então, a fórmula integral de Cauchy me dá que isso aqui é f de z. Então, portanto, olha, eu vou marcar o f de z aqui, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é o f de z. Então, eu posso passar a integral da função na gama R1 para o lado esquerdo. Então, eu vou ter o quê? F de z. Vai ficar, então, a integral em gama R2, tá certo? Lá em cima. Menos a integral em gama R1, lá embaixo. Tá aqui, ó. Passei para o lado direito. Então, essa função f de z eu vou chamar f1 mais f2. Quem é f1? Vai ser a primeira integral e f2 vai ser a segunda integral. Tá? Melhor, com o sinal menos aqui. Vai ser menos 1 sobre 2π dessa segunda integral aqui. Tá? Então, a gente vai ver que f1 vai representar a parte analítica da série de Loran. Eu não comentei o que é a parte analítica. É a parte da série onde as potências em z elevado a n, o n é maior ou igual a zero, tá certo? Está escrito, mas eu esqueci de comentar. E a parte principal é a parte onde as potências são negativas. Z menos E0 elevado a menos n para n maior ou igual a 1. Então, é a parte principal. Então, como é que a gente vai observar isso? Então, isso aqui vai me dar a série da parte analítica, essa primeira integral, e a segunda vai dar a série da parte principal. Vamos pegar agora, observa que aqui eu estou integrando em gama R2. Eu vou pegar um ponto na curva gama R2, tá certo? Na trajetória gama R2. Para um ponto nessa... aqui o raciocínio vai ser bem parecido com o que vocês viram lá com Yunis, tá? Para mostrar que a curva tem uma decomposição em série de Taylor lá quando a função era analítica.
Então, se eu pego um ponto gama nessa trajetória aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que módulo de z menos E0 sobre W menos E0 é menor que 1. Por quê? Porque o módulo do denominador é R2 e eu estou pegando z menos E0 menor que R2. Eu posso até lembrar, isso aqui foi a hipótese inicial, ó. Essa hipótese aqui. Certo? Voltei na hipótese. Z menos E0 é menor que R2, daqui a pouco a gente vai utilizar que módulo de Z menos E0 é maior que R1. Então eu tenho que isso aqui é menor que 1. Tá certo? E aí a gente faz aquela coisa que nós temos feito várias vezes no curso. A gente vai expandir. Observa que a integral que a integral que a gente está calculando é de f de w vezes essa função aqui. Eu vou expandir essa função em série de potências. Como? A gente usa aquela espécie de truque de tirar Z0 e somar Z0. Então, eu vou ter que isso é igual a isso. Coloco o W menos Z0 em evidência, sobra isso aqui. Como Z menos Z0, ou seja, isso aqui que está dentro, tem norma menor que 1, eu posso usar a expansão em série, o quê? Da série geométrica. Então, isso aqui vai ser igual a isso. Tudo bem? E aí, como a função no bordo, para qualquer ponto na trajetória de gama R2, satisfaz isso, a minha integral f1 de z vai ser a integral exatamente da série f de w vezes, ou seja, eu estou pegando essa função aqui, 1 sobre w menos z, e multipliquei por f de w, é a função que eu estou integrando. Então vai ficar f de w, a série vezes, eu estou repetindo essa série aqui, e multipliquei por f de w, tá certo? Porque todo ponto da curva que eu estou integrando, a gente tem que f de w sobre w menos z é igual a essa série. Então, a integral vai ser igual a isso. Então, quem é essa integral? Se eu desenvolver essa integral, vai me dar essa integral aqui, olha. Aqui eu estou usando a definição da integral. No lugar do w aparece gama R2 de t. Os z e z0 são fixos. No lugar do w aparece gama R2 de t. E aqui eu estou multiplicando por gama R2' de t dt. Essa é a definição de integral de linha. Então, agora vamos utilizar um teorema 5.8 da aula 14. Então, deixa eu voltar aqui na aula 14. Eu vou puxar esse teorema aqui. Melhor, nem preciso fazer isso. A aula 14 foi com o professor Yunis, tá? Eu vou relembrar um teorema que ele usou. Na verdade, foi um lema, né? Esse lema é muito útil para a gente trocar a integral com somatório. Então, utilizando... Ó, eu quero fazer essa integral aqui. Deixa eu fixar aqui de novo o tamanho. Eu quero calcular essa integral aqui, ó. Observa que é a integral de um somatório. Então, eu posso lá na aula 14, olha. Se eu pegar o alfa n, eu vou fazer essa escolha lá embaixo. Eu vou utilizar esse gama aqui, esse gama de t que apareceu na aula 14. Tá vendo aqui, ó? Dentro da figura que eu fixei na tela, estou marcando aí, que eu não consigo rabiscar dentro da figura. Esse gama de t eu vou pegar como exatamente, olha, gama z, eu vou pegar como z menos e0 sobre gama r2 de t menos e0 mais e0, por quê? Porque a ideia, pessoal, é que esse termo aqui, olha, esse termo que eu estou marcando aqui, é que seja o gama de t da aula passada menos e0. Então, preciso pegar o gama de t, o que está dentro, mais e0. A beta de t é o que sobra aqui, ó, que eu vou marcar lá na figura, lá na fórmula em cima. O que sobra? É o f gama R2 de t sobre gama R2 de t menos E0 vezes gama R2' de t, que é o beta de t, tá certo? O raio eu estou tomando igual a 1 e o alfa n igual a 1 também. Ou seja, eu estou tomando esse lema aqui, onde o alfa n é a série geométrica, tá certo? Só que em z menos E0. Então, é somatório de z menos E0 elevado a n. Isso vai ser convergente se o z menos E0 tiver módulo menor que 1. Tá? Então, fazendo esse lema, a gente percebe que a gente consegue... Esse lema da aula passada diz que a integral pode ser trocada com somatório. Então, eu consigo trocar a integral com somatório, tá certo?
Aqui, ó. Troquei agora observa que o somatório já veio para fora, a integral para dentro. E aí, voltando a observar que essa integral nada mais é do que o quê? A integral de f de w, w menos e0 elevado a n mais 1, que multiplica z menos e0 elevado a n dw, tá? Então, o z menos e0 ele não depende de w, eu posso tirar da integral. Então, fica somatório dessa integral z menos e0 elevado a n. E se a gente reparar bem, isso aqui é exatamente o que a gente chamou de AN. Isso aqui é exatamente o que a gente chamou de AN no enunciado do teorema. Então, esse é somatório de n igual a infinito de AN z menos e0 elevado a n. Tá? Para F2, então agora eu acabei de... O que eu, resumindo, o que eu acabei de fazer? Se o z menos e0 é menor que R2, eu acabei de expandir a F1 de z na série somatório de n igual a 0 até infinito de AN z menos e0 elevado a n. Isso vale para todo z menos e0. Posso até voltar a fixar aqui, ó, importante. Z menos E0 menor que R2, tá certo? Agora o F2 de Z, lembra que o F2 de Z, tá aqui a definição embaixo novamente, era integral em gama de R1 da função. Então, novamente, eu não posso utilizar o mesmo resultado, porque agora eu estou olhando Z menos E0 maior que R1. Mas o que a gente pode fazer? Em 1 sobre W menos Z, novamente eu vou olhar para isso, porque isso aparece multiplicado por f de w dentro da integral. Eu consigo fazer a mesma coisa, agora tirando o z0 e colocando o z0. Só que agora eu vou escrever como w menos z0 sobre z0 menos z. Por quê? Porque se o w menos z0 sobre z0, o w menos z0 sobre z0 menos z vai ser menor que 1, já que eu estou pegando o w na trajetória de gama R1. E, portanto, a norma de w menos z0 é igual a R1. Tá certo? E a norma de z menos E0 eu estou repetindo aqui. E a gente sabe que é exatamente lá em cima eu peguei o z menos E0 é maior que R1, então essa razão vai ser menor que 1. Tá? Lembra que eu tô pegando, se eu pegar a trajetória de... A gama R1 é exatamente o círculo centrado em Z0 de raio R1. Então, por isso essa norma aqui é R1. Então, a gente faz a mesma expansão em série. Então, novamente, aqui eu vou usar a definição da integral de linha. Novamente, eu vou agora integral com somatório, mas é importante porque eu posso fazer essa troca, certo? Quem pode fazer essa troca? Olha, analisando esse lema aqui, novamente, a gente vai usar o lema novamente. O quê? O gama de t agora vai ser essa parte aqui, ó. Melhor, o gama de t da aula do lema, né? 5.8 vai ser essa parte, que é o que aparece aqui dentro do... Tá vendo? Aparece gama de t menos E0 elevado a n. Então, o que aparece elevado a n é essa parte, então o gama de t vai ser exatamente isso, mais E0, né? Então, isso aqui é o gama de t menos E0. Então, vocês me escutam? Agora sim, já tinha travado, agora sim. Novamente, eu vou parar de usar esse computador. A conexão no computador caiu. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Qual foi a última coisa que vocês ouviram minha? Faz alguns segundos só, a gente perdeu alguns segundos. Não? Ah, tá. Então é exatamente como caiu para mim também. Eu conectei no computador, deixa eu voltar pro computador aqui, só um momento. Tá, então continuando, pessoal, me escutam, né? Espero que sim. Então, Sim. obrigado. Então tá aqui, olha, a beta de t, tá certo?
E aqui, novamente, a gente está pegando a série geométrica sentada em Z menos em Z0, os alfa n são 1, porque a gente já viu que isso aqui, olha, exatamente, essa gama de T aqui, a gente sabe que é exatamente, essa gama de T tem exatamente módulo menor que 1, tá certo? Que a gente pegou isso aqui na trajetória de gama R1. Tá? Então, o que a gente tem, né? Então, troquei a integral com... Eu tenho a F2 de Z aqui, ó, troquei a integral com somatório. Então, observa que o somatório já está fora, né? Integral dentro. Novamente, eu vou usar a definição de integral de linha. Então, percebo que aparece aqui... Deixa eu minimizar isso aqui, que agora acho que eu não vou usar isso aqui. Vai demorar um pouquinho a usar de novo. O que aparece aqui é exatamente a integral de linha dessa função, tá? E aqui, novamente, olha, aparece z menos z0 aqui, z menos z0 elevado a n aqui. Eu posso juntar, aparece esse z menos z0 elevado a n mais 1, que não depende da integral, porque a integral é em w. Então, isso aqui já saiu. E aí eu fiz uma mudança de variável. Se começava do 0 até infinito, eu estou começando do 1. Então, onde aparecia n, vai ser n menos 1, olha. Onde era n mais 1, passa a ser n. E eu já coloquei lá para cima, então fica menos n, tá certo? Isso aqui é deixa eu envolver. Isso aqui é exatamente 1 sobre z menos z0 elevado a n. Então, inverti. Então, isso aqui é exatamente os BNs, olha. Isso aqui é o que a gente chamou de BN. Tá certo? Então, isso aqui é somatório de n igual a 1 até infinito, de BN z menos z0 elevado a menos n. Tá? Então, portanto, a gente tem o que? A F2 de z é somatório de n menos infinito a menos 1 de AN z menos z0 elevado a n. Aqui eu já estou considerando índices que são negativos. Então, o AN é B menos N. Então, vai ficar o quê? 1 sobre 2πi. No lugar aqui do N, eu estou colocando menos N. Então, vai ficar menos N menos 1. Inverteu, fica N mais 1 embaixo. Tá? Então, aqui você tem a série de Loran. A gente está vendo que tanto o AN para N maior ou igual a zero, quanto para N negativo, coincide com aquela fórmula, a fórmula do teorema. 1 sobre 2πi, a integral sobre qualquer raio da função f de w, w menos z0 elevado a n mais 1. Esse é o AN. Então, a gente mostrou o quê? Isso aqui vai valer, pessoal, é bom frisar também, para qualquer o quê? Z menos Z0, Z tal que Z menos Z0 é maior que R1, tá? Deixa eu explicar isso aqui. Opa. Para qualquer Z, tal que módulo de Z menos Z0 é maior que R1. Então, a gente observa o quê? Que essa função f1 de z, h de z menos z0, melhor, que a gente expandiu tanto a f1 quanto a f2 em termos de série de Loran. Quer dizer, então a f1 de z é h de z menos z0, onde h de w é somatório de n igual a 0 até infinito de an w elevado a n, que os ANs apareceram para a parte do f1, e para a parte do f2 apareceram as potências negativas. Então, como eu estou aplicando 1 sobre z menos z0, vai ser a série BNW elevado a n, tá certo? O que a gente observa? A gente chamou R1 e R2 o raio de convergência de G e H. Vamos ver agora que o R1 é maior ou igual a 1 sobre R1 e o R2 é maior ou igual a R2. Como é que a gente pode observar, verificar isso? A gente mostrou que a F1 de Z ela é holomorfa em DZ0R2. Por que holomorfa? Porque ela é convergente. Então, de fato, a gente mostrou que a série gerada aqui pela F1 de Z, tá? Para qualquer Z menos Z0 menor que R2, a gente mostrou que ela é converge. Então, isso aqui vai ser uma função analítica nesse anel aqui, tá? Então, centrada em Z0 é uma série que converge para todo Z0 menor que R2. Então, ela converge absolutamente para todo Z nesse disco aqui. Então, o raio de convergência de R2, de H de W, é no mínimo R2. Se eu estou mostrando que essa série converge para todo Z, tal que a distância de Z até Z0 é menor que R2, o raio de convergência é no mínimo R2. Concordam? Mas o R2 a gente escolheu de forma arbitrária no intervalo ρ1, ρ2. Então, eu posso fazer o R2 tão próximo do ρ2 quanto eu queira. Então, isso me garante o quê?
que o raio de convergência não pode ser menor que ρ2, tá certo? Então, o raio de convergência vai ser, no mínimo, ρ2, tá? Porque se o raio de convergência fosse menor que ρ2, você pode pegar um pouquinho maior entre esse raio de convergência e o ρ2, você vai ter o raio de convergência maior. Então, você chegaria numa contradição, tá certo? Então, o raio de convergência não pode ser menor que ρ2. Então, de forma análoga, nós vimos o quê? Que essa série aqui do F2, ela converge para todo Z menos E0 maior que R1. Então, em outras palavras, isso aqui significa o quê? Isso aqui é equivalente a dizer que o Z menos E0 é maior que R1. Tá certo? É esse anel. Então, o raio de convergência R1 dessa função aqui, da função G, é no mínimo 1 sobre R1. Tá certo? Porque se essa função converge para todo elemento, para todo Z maior, uma distância maior que R1 de Z0, então essa função G, que é fazendo a troca 1 sobre Z menos Z0, vai ter um raio de convergência no mínimo R1, o inverso desse R1 aqui, né? Só que esse 1 você pode escolher de forma arbitrária no intervalo ρ1, ρ2. Então você tem que o raio de convergência, parecido com o que a gente acabou de fazer, vai ser maior ou igual a 1, maior ou igual a 1 sobre R1, tá certo? Então, para concluir, vamos mostrar que a série de Loran é única. Então, suponha que você tenha outra série de Loran aqui, olha, representando a função no anel AZ0, ρ1, ρ2, tá? Ou seja, a série converge absolutamente se a norma de Z menos E0 for maior que R1 e menor que ρ2. Então, vamos considerar as séries aqui, ó, centrada em zero com os coeficientes negativos e positivos. Essas séries, pessoal, por essa hipótese que essa série aqui de Loran converge para todo Z nesse intervalo, essas séries, então, vão possuir raio de convergência no mínimo, R1 no mínimo, 1 sobre ρ1, tá? Aquele mesmo raciocínio que a gente acabou de fazer, e ρ2 maior ou igual a ρ2. Então, novamente, eu posso ter aquela situação, que eu pego uma função inteira e restringo um anel. Eu não consigo dizer que o raio de convergência é exatamente o raio externo do anel, mas pelo menos, tá? Então, como a gente já sabe que essa série converge para Z menos E0 menor que ρ2, o raio de convergência dela é no mínimo ρ2. Mesma coisa aqui para o ρ1. O raio de convergência dessa aqui vai ser no mínimo 1 sobre ρ1. O que eu posso fazer, então? Dado o m inteiro, eu vou multiplicar ambos os lados da integral por 1 sobre 2πi z menos E0 elevado a menos m menos 1. Então, para ficar mais claro o que eu estou fazendo, eu quero usar a fórmula que os ANs é exatamente dado por aquelas integrais como no enunciado do teorema, tá? Então, multipliquei. Aqui está os dois lados multiplicados por z menos E0, 1 sobre 2πi vezes 1 sobre z menos E0 elevado a m mais 1, ou se você quiser, 1 sobre 2πi z menos E0 elevado a menos m menos 1, tá? Só observa aqui um pouquinho, agora eu estou considerando a integral em z, poderia ter considerado em w, mas no lugar do z0 chamar de z, mas eu acabei mudando um pouco a notação aqui, tá? Então, a minha integral em z. Então, a série aqui, observa que eu estou centrado em z0, tá? E agora eu vou integrar os dois lados. Novamente, nós vamos ver que eu consigo fazer a integração termo a termo. Como é que a gente vai mostrar isso? Eu vou separar, então, a série de Loran na parte principal aqui, tá? Melhor, na parte principal não, né? Nessa primeira parte aqui, em que aparecem os coeficientes negativos, e nessa parte aqui que aparecem os coeficientes maior ou igual a zero, tá? Então, o que eu tenho? Então, isso aqui vai ser integral de gama R, Cn, n escolhe 1. Então, tá aqui, no fundo, eu estou só separando as integrais, né? Como essa integral aqui é convergente, essa função é convergente, essa função aqui está bem definida em termos da série, essa aqui também, eu estou só usando que a integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ficar 1 sobre 2π da primeira integral, 1 sobre 2π da segunda integral. Tá? Então, aqui eu já estou trocando a integral com a série. Por que eu posso fazer isso?
Então, olha, onde trocamos a integral com o somatório, utilizando novamente aquele lema que vocês viram com o Yunis, da aula 14, agora tem uns poréns, né? Nessa primeira integral aqui, olha, que aparece... Eu vou usar que o gama de t é 1. Observa que aqui, quando eu separo z menos e0 elevado a menos n menos 1, eu vou separar em z menos e0. Deixa eu escrever aqui. Eu vou separar isso aqui em z menos e0 elevado a menos n, z menos e0 elevado a menos m menos 1. Então, observa que o z menos e0, quando eu substituir pela integral, vai ficar gama r de t menos e0, vai ficar elevado a menos n. Então, quem eu vou escolher como a gama de t? Então, eu vou usar aquele teorema que, onde os alfa n vão ser o c menos n, que eu quero trocar a integral, tá certo? Os alfa n que aparecem no lema 5.8 vai ser c menos n. O r vai ser igual a R1, que é o raio da série, dessa primeira parte aqui. A gama de t vai ser 1 sobre gama de r de t menos E0, só que o importante aqui, que isso foi um pouco inconveniente por eu ter utilizado o resultado do Yunis, que eu estou usando o lema 5.8, só que no lema 5.8, para essa primeira troca, eu estou usando o Z0 igual a 0, tá? Isso é um pouco chato, que o Z0 não é igual ao Z0 aqui que eu estou usando na aula de hoje, nessa parte, né? Nas outras duas vezes que eu usei era, mas aqui não. Então aqui eu estou frisando que eu estou usando o Z0 igual a 0 no lema 5.8. Então a gama de t eu estou usando como 1 sobre gama r de t menos E0, tá? E a beta de t vai ser o que sobra quando eu fizer substituir a integral aqui dentro. Vai ficar a gama r de t menos E0 elevado a m menos 1 vezes a gama r' de t. Então é parecido com o que a gente fez anteriormente, tá? E a segunda integral eu posso trocar como? Novamente, fazendo a gama r de t. Agora o Z0 vai voltar a ser o Z0 da aula de hoje. Então, tá vendo? Agora eu estou pegando a gama de t do lema 5.8, que eu estou até escrevendo com letra diferente, como a nossa gama r de t, tá? A beta de t é o que sobra. Os alfa n são os cn's. E o raio de convergência ρ2. Então, posso trocar a integral com somatório, tá? Então, ou seja, 1 sobre 2πi, essa integral é o somatório das integrais. E aí eu vou usar o quê? Agora eu vou usar aqui a integral de gama r, z menos e0 elevado a n menos m menos 1. Aqui, dz, né? Eu esqueci de colocar o dz. Deixa eu consertar isso aqui. Isso vai ser 0 se o expoente aqui é menos 1. Quer dizer, é diferente de menos 1, tá? E vai ser 2πi se o expoente é menos 1. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, né, pessoal? Se eu pego um disco em torno do ponto Z0, quem é isso aqui? Vocês viram várias vezes com o Yunis que isso aqui é 2πi, né? O disco orientado no sentido horário. Então vai ser 2πi nesse caso, se o n menos m menos 1... Se o n menos m menos 1 for igual a menos 1, ou seja, n igual a m, tá? E vai ser 0 caso contrário. Por que vai ser 0 caso contrário? Então, ele está falando o seguinte. Eu vou usar isso aqui, ó. Integral de gama r, 1 sobre z menos e0 elevado a m dz é igual a 0 se o m é diferente de menos 1. É porque uma maneira fácil de ficar isso é porque, nesse caso, a 1 sobre z menos e0 elevado a m tem primitiva, tá? A primitiva vai ser z menos e0 elevado a menos m mais 1 sobre m mais 1, menos m mais 1. A derivada disso aqui é exatamente 1 sobre z menos e0 elevado a m. Então, portanto, tem primitiva. A gente vai utilizar essa ideia novamente quando nós estudarmos resíduos, tá? Então, a gente está usando esse fato de ter, como tem primitiva, a integral num caminho fechado é 0, exceto para quando m for igual a menos 1, que é 2πi, que vocês já viram várias vezes esse resultado. Ou seja, pessoal, quando eu faço essa conta aqui no lado direito, 1 sobre 2π integral de gama r, z menos e0 elevado a n menos m menos 1, só vai ser não 0 quando n menos m menos 1 for igual a menos 1. Ou seja, n igual a m. Então, o lado direito aqui eu tenho cn. Então, portanto, a gente conclui que o cn é dado por essa integral, só que a gente sabe que essa é exatamente a fórmula do AN, tá?
Então, com isso, a gente está mostrando que a expansão é única. Eu sei que é um resultado, foi uma prova bem extensa, cheia de verificações aqui que eu fiz de forma até um pouco rápida. E eu sugiro, então, se você queira entender talvez melhor essa demonstração, talvez até voltar depois com calma no vídeo, né? Porque de forma são vários detalhes aqui que confesso talvez tenha sido feito de forma um pouco rápida, tá? Na medida do possível, eu tentei explicar com detalhes dado o nosso tempo aqui. Então vamos ver alguns exemplos. Eu vou agora calcular a série de Loran da função e elevado a 1 sobre z em c menos 0. C menos 0 é um anel? Eu posso olhar como um anel. Como? É o anel A0, 0 mais infinito. Ou seja, por definição, isso aqui vai ser o quê? Os valores z, tal que 0 é maior que z menos e0, z menos 0, né? Que é menor que mais infinito. Isso aqui é exatamente o C estrela, tá certo? Isso aqui é o nosso C estrela, né? Então, eu posso olhar isso como um anel para todo... e essa função vai ser analítica no anel. Como é que você pode mostrar que essa função é analítica nesse anel, pessoal? Regra da cadeia, né? A função 1 sobre z, ela é holomorfa em C estrela. A função e elevado a z é inteira. Se você compuser essas duas funções, você vai ter uma função holomorfa em C estrela, concordam? 1 sobre z holomorfa em C estrela, composta com uma função inteira. A composição vai ser holomorfa em C estrela. Perdão. Portanto, o teorema da aula de hoje garante que essa função tem uma expansão em série de Loran. Tá? Então, como é que a gente vai achar essa expansão? Aqui está a série do E elevado a Z. Lembra que a derivada do E elevado a Z de qualquer ordem é igual avaliada em 0 é 1, né? Que a função elevada a Z é igual à própria. Então, aquela expansão em série de Taylor, com disco de convergência mais infinito, que ela é inteira, é dada por somatório de n igual a infinito 1 sobre z elevado a n fatorial. Lembra que aqui aparecia o quê? A derivada enésima em 0, que é 1, dividido por n fatorial. Então, fica 1 sobre n fatorial. A gente já tinha visto essa expansão quando eu introduzi a função exponencial. Eu tinha introduzido essa série de potências aqui, a expansão em série de Taylor da função exponencial real. A gente está vendo que a complexa é a mesma coisa, né? Porque a derivada em 0 é 1, tanto a real quanto a complexa, então a expansão em série de Taylor vai ser a mesma. Só que lá era e elevado a x, aqui é elevado a z. Então, olha só, como a função é elevada a z é inteira, essa série de potências tem raio de convergência mais infinito. Então, se z é diferente de 0, 1 sobre z, como é que eu posso calcular e elevado a 1 sobre z? Ora, eu posso substituir 1 sobre z na série, tá certo? Porque para qualquer z não nulo, para qualquer z igual a 0, eu posso substituir na série. Então, em particular, eu posso substituir 1 sobre z. Então, quem vai ser elevado a 1 sobre z? Vai ser somatório de n igual a 0 até infinito. 1 sobre z elevado a n sobre n fatorial. Que eu posso escrever isso dessa maneira aqui, né? 1 sobre n fatorial vezes 1 sobre z elevado a n, somatório disso. Aqui, colocando alguns termos. 1 mais 1 sobre z, mais 1 sobre 2 vezes 1 sobre z quadrado, assim por diante. E isso aí, exatamente. Ou seja, como isso é uma série de Loran, eu acabei de expandir a elevado a 1 sobre z em série de Loran, porque a gente viu que a decomposição é única. Se eu acho uma, tem que ser essa, tá? Então, isso aqui é para qualquer z diferente de 0. Tudo bem, pessoal? E quem é a parte principal? A parte principal está aqui, olha, da série de Loran. São os expoentes negativos em z menos 0. E a parte analítica, no caso aqui, é só 1. Tudo bem? É a parte dos expoentes maiores ou iguais a 0. Tá? Outro exemplo. Agora, 1 sobre 1 menos z no anel 0, 1 mais infinito. Quem é esse anel? Esse anel está aqui, ó. Peguei o disco de raio 1, tá? Lembra que isso aqui você pode escrever como o quê? D
o disco fechado de 0 e raio 1 complementar. É uma observação que eu não fiz, mas é imediata, verificar que um anel é sempre aberto, tá? Você pode escrever sempre como um disco aberto menos um disco fechado, então vai ser um aberto isso. E no caso que o A é mais infinito, a justificativa está aqui, é sempre complementar de um fechado e um aberto. Então, quem seria o anel A01 mais infinito? Está aqui, ó. É a região fora do disco fechado de centro 0 e raio 1. O que a gente sabe? Se eu quisesse expandir, a gente sabe que a expansão em série de Taylor para Z dentro do disco aberto 0,1 é essa aqui, 1 sobre 1 menos Z, é a expansão que a gente mais tem usado aqui no curso. Tudo bem? É somatório de n igual a 0 até infinito de Z elevado a n. Então, o que eu posso fazer? Agora eu quero saber, como isso aqui é um anel, o A01 mais infinito é um anel, a gente sabe que a f de Z 1 sobre 1 menos Z tem a expansão em série de Loran nesse anel. Eu vou fazer essa expansão. Então, o que você poderia fazer? Você poderia fazer assim, Rafael, isso é uma observação importante também. Você pode pensar assim, lá no teorema da expansão em série de Loran tem uma fórmula para os coeficientes. A n é integral 1 sobre 2πi, integral de gama r, f de w sobre w menos e0 elevado a n mais 1 dw. É só calcular essas integrais, então eu tenho expansão, tá? A coisa não é tão simples assim. De fato, a gente faz ao contrário. A gente acha a expansão para calcular as integrais. Você conseguir uma fórmula fechada para aquela integral para todo n, em várias situações é um pouco complicado, tá? De fato, a gente vai fazer a situação contrária. A gente vai achar a expansão para ter a integral. E para achar a expansão, boa parte das vezes você vai usar a série geométrica de alguma forma. Conforme vocês já fizeram bastante lá também com o Yunis, professor Yunis. Então, o que eu vou fazer agora? Se o módulo de Z é maior que 1, eu vou usar o fato que 1 sobre Z tem módulo menor que 1. Como é que eu faço aparecer, então, 1 sobre Z? Eu vou colocar Z em evidência aqui, ó. Então, fica Z em evidência, que multiplica 1 sobre Z menos 1. Então, eu vou trocar o sinal para aparecer 1 sobre 1 menos Z. 1 menos 1 sobre 1 menos 1 sobre Z, tá certo? Então, isso aqui, ó, vai implicar o quê? Que o módulo de 1 sobre Z é menor que 1. Isso aqui tem norma menor que 1, portanto, eu posso usar a série geométrica anterior. Então, vai ficar menos 1 sobre Z, somatório de n igual a 0 está infinito, de 1 sobre Z elevado a n. Tá? Então, é claro que esse 1 sobre Z eu posso colocar para dentro, ó. Então, vai ficar menos somatório de n igual a 0 até infinito, 1 sobre Z elevado a n mais 1. E só para fazer a expansão com as potências em n, não n mais 1, eu vou fazer uma mudança. Eu vou começar o somatório de 1. Então, vai ficar aqui n de 1 até infinito, 1 sobre Z elevado a n. Tá? Então, essa é a expansão em série de Loran de 1 sobre 1 menos Z nesse anel A01 mais infinito. Tudo bem, pessoal? Olha, importante, o que é importante vocês observarem? Que o Z0, o centro do anel, ele vai aparecer exatamente no termo Z menos E0 da expansão. Então, aqui, observa que a função eu estou expandindo em 0. Em torno de 0. O centro do anel é 0, esse anel aqui. Tá? Esse aqui eu não marquei, é o ponto 0. Então, a expansão vai aparecer em Z elevado a N, onde N é inteiro. Isso é importante observar. Tá? Então, vou fazer uma pergunta aqui e já vou dar a resposta. Como seria a expansão de 1 sobre 1 menos Z no anel, se eu fosse expandir 1 sobre 1 menos Z em... Vou pegar esse anel aqui agora aqui. 1, 0, infinito. Quem seria essa expansão? Então, olha só. Quem é esse anel? Esse anel, isso aqui, pessoal, é exatamente quem? Em outras palavras, é C menos 1, né? Estou pegando todos os complexos e tirando 1. Ou seja, eu estou indo lá no ponto 1. É o centro do anel, não vai entrar no anel, que é o 1. O raio interno é 0 e o raio externo é infinito. Isso aí é exatamente C menos 1. Então, a expansão tem que ser o quê? Em termos Z menos 1 elevado a N. Então, a expansão está praticamente feita já, né? A expansão de 1 sobre 1 menos Z nesse anel é menos 1 sobre Z menos 1.
Tá certo? Deixa eu fazer isso aqui de forma maior. Um sobre 1 menos z é menos 1 sobre z menos 1. Tá aí a expansão. Só tem a parte principal, que é menos 1 sobre z menos 1, só tem um termo na parte principal também. Tá? Ou seja, isso aqui é exatamente, isso aqui a gente acabou de escrever como somatório de menos infinito até infinito de AN z menos 1 elevado a n. Tá? Só tem o termo a menos 1. O resto é zero. O último exemplo, eu vou fazer a expansão de 1 sobre z mais 1, z mais 3 em A013. Tá? E também em A-302. Então tá aqui o A013, ó. Disco centrado em 0, raio interno ρ1, raio interno ρ3. Ou melhor, raio interno ρ1 igual a 1, raio interno ρ2 igual a 3. Tá aqui o disco. Observa, quem é o centro desse disco? É zero. Então, eu vou fazer a expansão, aparecer termos z elevado a menos n. Como é que a gente vai fazer isso? Como o z mais 1 e z mais 3 não estão centrados em zero, esses termos, digamos, não está apropriado para usar série geométrica, eu vou usar frações parciais primeiro. Então, frações parciais, se você fizer, né, supuser que esse cara é A, esse elemento é A e esse elemento é B, você vai achar que o A igual a meio, B igual a meio. Então, tá aí a expansão em frações parciais lá do cálculo 1, tá? O 1 sobre 1 mais z eu vou escrever como 1 menos z. Que agora eu quero usar a expansão novamente em série geométrica. E o z mais 3, como eu vou usar esses pontos aqui, o z é menor que 3, tá certo? O módulo do z é menor que 3. Ou seja, esses pontos aqui, olha, módulo de z menor que 3. Então, eu quero usar que norma de z menos 3 é menor que 1. Então, vou fazer aparecer o z sobre 3. Então, coloquei 3 em evidência, ficaria 1 mais z sobre 3, que é menos z sobre 3, para ficar com o formato da série geométrica. Então, no exercício anterior, o que a gente tem? Pelo exercício anterior, olha, se eu olhar agora 1 menos w, se a norma de w for menor que 1, isso aqui nada mais é do que a série geométrica aplicada em menos w, tá? Está aqui, ó. Somatório n igual a 0 até infinito, menos w elevado a n, que eu posso separar em menos 1 elevado a n, w elevado a n. E se o w for maior que 1, eu vou usar o exercício anterior, que nós achamos aqui, ó. Cadê? Aqui. 1 sobre 1 menos z é menos somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre z elevado a n. Então, no lugar do z, eu vou colocar menos w. Então, 1 menos w é menos somatório de n igual a 1 até infinito, 1 sobre menos w elevado a n. Então, esse menos eu repeti. Esse 1 menos w elevado a n eu posso escrever como menos 1 elevado a n, w elevado a n, tá certo? Isso é a expansão do 1 sobre 1, ou seja, em outras palavras, isso é a expansão do 1 sobre 1 mais w. Tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, no meu exercício. Então, eu quero meio de 1 menos z. Observa se está no disco, a norma de z é maior que 1. Ora, então eu vou usar a fórmula aqui do 1 menos w, só que a gente tinha visto que era 1 menos z, quando o quê? O w é maior que 1. Então vai aparecer aqui, ó, meio. No lugar do w aqui, olha, do menos w, melhor, isso, no lugar do w, se você quiser, pode até olhar direto, né? 1 mais z, aqui, talvez nem precisasse ter feito isso, né? Aqui eu tenho 1 sobre 1 mais z, e aqui eu tenho 1 sobre 1 mais w. Então, no lugar do w aqui, nesse segundo caso, que a norma de z é maior que 1, calma aí. Isso. Já estou usando a fórmula aqui, essa fórmula aqui, né? Então, no lugar do w, eu estou colocando z, tá vendo? Então, vai ficar menos, somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n, z elevado a n, tá? E agora aqui, olha, o 1 mais, talvez
pode olhar isso aqui diretamente como 1 mais z sobre 3. Então, eu estou olhando a fórmula do 1 sobre 1 mais w. Como eu já tinha observado, o norma de z sobre 3 é menor que 1. Então, eu vou usar essa fórmula aqui de cima, olha. Então, vai ficar menos 1/3, que é o que acompanhava aqui, né? Esse termo aqui, ó, menos 1/3. Observa que o meio já está do lado de fora. Menos 1/3. Somatório de n igual a 0 até infinito. Então, no lugar do w, eu estou colocando z aqui em cima. Ou melhor, estou colocando z sobre 3, tá certo? Então, z sobre 3 elevado a n. Ou seja, z elevado a n sobre 3 elevado a n. Então, está aqui, menos meio, somatório de n igual a 1 até infinito. Esse menos aqui, esses dois menos eu já coloquei lá para fora, então ficou menos meio. Somatório de n igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n sobre z elevado a n. Mais somatório de n igual a 0 até infinito, menos 1 elevado a n sobre n. Menos 1 elevado a n sobre 3 elevado a menos 1, z elevado a n. Essa é a expansão de série de Taylor de f de z em A013. Tá certo? Série de Lohan, melhor. Claro que para concluir a expansão, eu teria que multiplicar aqui esses termos, o menos meio vezes esse primeiro termo, menos meio vezes esse segundo termo, você vai ter a parte principal e a parte analítica quando você fizer isso. E agora, o segundo ponto que ele pede, que é em A-302. A-302, você tem o quê? Que, em outras palavras, é o disco deletado centrado em menos 3 de raio 2, que está aqui. Tá? Então, é a função analítica. Observa que exatamente, se eu centrar o anel em menos 3, um anel furado, digamos, com um raio interno 0 centrado em menos 3, o raio externo pode ser no máximo 2, porque é onde... Lembra que a função que eu estou calculando é 1 sobre z mais 1, z mais 3. Ela não é analítica tanto aqui no menos 3 como no menos 1. Então, esse raio pode ser o quê? No máximo 2 mesmo. Essa distância aqui é no máximo 2 mesmo, tá certo? Que é onde encontra outra singularidade. Então, o que a gente observa? O 1 sobre z mais 3, agora o centro desse anel é menos 3. Então, observa que as potências vai ficar em z menos menos 3, que é z mais 3. Em outras palavras, o 1 sobre z mais 3 não preciso mexer, tá certo? Agora eu vou mexer no 1 sobre z mais 1. Vou transformar isso em termos de potência z menos 3. Então, como é que a gente faz isso? A gente desmembra o 1 em menos 2 mais 3, coloca o menos 2 em evidência, vai ficar esse termo aqui, ó. 1 menos z mais 3 sobre 2. Eu vou usar o fato agora que nesse disco, a norma de z mais 3 sobre 2 é menor que 1, tá certo? Porque a distância de z a menos 3 é menor que 2. Então, a norma de z mais 3 sobre 2, que é z menos menos 3 sobre 2, é menor que 1. Então, posso fazer essa expansão aqui novamente da série geométrica. Está aqui a expansão. Tá? Aqui eu desenvolvi alguns termos. Os 3 primeiros termos e continuei. Aqui eu separei em menos meio. Estou multiplicando, né? Menos meio vezes a segunda expressão. Tá? Somatório de n igual a 0 até infinito. Z mais 3 elevado a n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1. E agora, como eu falei, 1 sobre z mais 3 já está no formato que a gente quer. Isso aqui eu expandi quem? 1 sobre z mais 1, né? Para conseguir a expansão em série de Lohan, eu vou pegar isso, essa expansão, e multiplicar por 1 sobre z mais 3. Então, esse primeiro menos meio aqui vai ficar dividido por z mais 3 aqui embaixo. E como aqui era n mais 1, dividido por z mais 3, fica n agora embaixo. Tá certo? Então, vai ficar menos meio sobre z mais 3, vezes menos meio, somatório de n igual a 0 até infinito, z mais 3 elevado a n sobre 2 elevado a n mais 1. Essa é a série de Lohan de f de z no anel 0, menos 3, 0, 2. Tudo bem? Então, tá aí alguns exemplos para inspirar vocês na lista. Vou começar a falar de singularidade hoje, né? Acho que pelo menos dá para falar isso hoje. A gente já chegou a definir lá atrás que uma singularidade isolada de uma função holomorfa, o que que é? É um ponto em que a função ela tá definida e holomorfa numa vizinhança furada desse ponto, com exceção do ponto, tá? Então, tem aqui uma vizinhança furada, digamos.
a função é holomorfa em todo disco, com exceção no ponto. Analítica, nem todo holomorfa em todo disco, com exceção do ponto. Então, exemplos. F de Z é igual a 1 sobre Z. A gente sabe que é analítica em C menos 0. G de Z é igual a seno de Z sobre Z. Seno de Z sobre Z, eu não posso colocar o Z igual a 0, tá certo? Então, em princípio, ela está definida o quê? Qual o maior domínio de definição dela? C menos 0. Então, em C menos 0, ela é analítica, porque ela é a razão de funções, duas funções analíticas em que o denominador nunca se anula se eu tiver em C menos 0. E, novamente, eu observei no exemplo anterior que E elevado a 1 sobre Z é holomorfa em C menos 0 também. A primeira expansão em série de Loran que nós fizemos. Tá? Então, como eu tenho que, por definição, uma função, uma singularidade, eu vou ter que a função é holomorfa num disco deletado, que em particular é um anel, tá certo? Então, esse disco deletado DZ0R, eu posso olhar como um anel centrado em Z0, de raio interno 0 e raio externo R. Então, o que a gente sabe? Tem uma expansão em série de Loran. Então, seja a expansão em série de Loran dessa função. Então, é somatório de n igual a menos infinito a n, z menos z0 elevado a n. Então, tem três casos que podem acontecer, pessoal. O primeiro deles, eu tenho que ou seja, é equivalente a dizer que a parte principal, que aparece os expoentes negativos em z menos z0, ou seja, aparece z menos z0 elevado a menos n, quando n é maior ou igual a 1, no primeiro caso, eu vou supor que todos esses termos são nulos, todos esses coeficientes são nulos, tá? Ou seja, a parte principal é zero. Então, nesse caso, o f de z0, quer dizer, a função em princípio não está definida em z0, mas a gente consegue definir em z0, porque olha só, nesse caso, quem é a série de Loran? Ela vai coincidir com essa série aqui. Só que essa série nós vimos que ela tem raio de convergência, no mínimo Rzinho, tá certo? Então, eu observo isso aqui, olha. Pelo teorema 6.1, nós vimos que o raio de convergência dessa série é no mínimo Rzinho. Então, a série f, a função f de z, que em princípio não está definida em z0, eu consigo estender ela de forma que ela seja analítica, tá certo? Porque, olha só, isso aqui vale, em princípio, para qualquer z pertencente ao disco deletado centrado em z0. Ora, mas essa função do lado direito, ela se estende a todo o disco, né? Essa função aqui é holomorfa em DZ0R. Em outras palavras, então a f de z eu consigo estender ela de forma a ser analítica. Ou seja, eu consigo uma extensão holomorfa da f de z. Tá? Então, nesse caso, a gente vai dizer que a singularidade é removível. Por quê? Porque redefinindo a f como A0 em Z0 aqui, ó, eu consigo que a função seja holomorfa. É parecido com o que acontecia lá no cálculo 1, quando você tinha uma singularidade removível. É quando o limite existia, quando a função ia para o ponto, e a gente vai ver na aula que vem que tem tudo a ver nesse caso aqui também, tá? Então, nesse caso, quando a parte principal é identicamente nula, não existe os expoentes negativos, a gente tem que é uma singularidade removível porque a função tem uma extensão holomorfa ou analítica. Qual é o segundo caso? Pode acontecer de alguns termos aqui, olha, com potências negativas, o número finito deles serem diferente de zero e o restante ser tudo zero. Uma série Loran desse tipo, tá? Onde um desses termos aqui é diferente de zero, a gente vai dizer que é um polo. E se eu supuser que o A menos M é diferente de zero, eu vou dizer que é um polo de ordem M, tá? Então, nesse caso aqui, é um polo de ordem M. Quando M é igual a 1, é um polo simples. Então, naquele caso lá que nós vimos, 1 sobre 1 menos Z, Z igual a 1 é um polo simples da função. Deixa eu chamar essa função de H de Z. Z igual a um polo simples, por quê? Porque o expoente aqui é 1. Então, só para ficar com mais cara de série de Loran, seria menos Z menos 1 elevado a M, onde esse M é igual a 1, você tem um polo simples, tá? Então, qual é o primeiro caso? Parte principal é igual a zero. Segundo caso, parte principal com um número finito de termos. Então, a gente vai dizer que é um polo. E qual é o último caso? Quando a parte principal tem infinitos termos. Nós vimos um exemplo, que eu não vou escrever o exemplo que vai aparecer daqui a pouco.
Quando a parte principal, que aparece essas potências negativas, tem infinitos termos, nós vamos dizer que é uma singularidade essencial, tá? Então, só para terminar com um exemplo, então vamos olhar novamente aquelas três funções lá do primeiro exemplo, né? 1 sobre z, seno de z sobre z e e elevado a 1 sobre z. Então, aqui está a expansão em série de Taylor da função seno de z, vocês viram lá com Yunis. Em alguma aula eu lembro que ele escreveu essa expansão, deduziu com vocês. Então, para fazer, se z é diferente de zero, o seno de z sobre z, eu dividi todo mundo por z, né? É claro que isso aqui eu posso escrever assim, né? Z vezes somatório n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1 fatorial. Z elevado a 2n. Então, seno de z sobre z está aqui para todo z diferente de zero, né? A expansão dele. Tá? E aí observa que só aparecem potências não negativas de z. Esse z elevado a 2n aqui, o n é de zero até infinito. Então não aparece aquela parte principal. A parte principal é identicamente nula. Nós vamos ter uma singularidade removível. Seno de z sobre z vai ser uma singularidade removível. Tá? A função é elevada a 1 sobre z, nós vimos a expansão em série de Loran dela. Está aqui, ó. Então vai ser o quê? Uma singularidade essencial, porque existem os coeficientes com expoentes 1 sobre z elevado a n, com n maior ou igual a 1, existem infinitos não nulos. Na verdade, todos são não nulos, né? Que é 1 sobre n fatorial é sempre diferente de zero. Então, essa parte principal tem infinitos termos não nulos, tá? E a 1 sobre z é um polo simples da função f. O 1 sobre z tem um polo em zero. Porque essa aqui é exatamente a expansão em série de Loran dela, é 1 sobre z, né? Isso aqui já é o somatório de n igual a menos infinito até infinito, de a n z elevado a n. E de fato a gente tem aqui o quê? O A1, ou melhor, o A menos 1 igual a 1 e o AN igual a 0 para qualquer n diferente de menos 1, inteiro. Então, você tem a parte principal com um número finito de termos não nulo, ou seja, é o que a gente chama de polo. E aqui é um polo simples, por quê? Porque o m aqui é 1, né? Esse m aqui, 1 sobre z elevado a m, é 1 sobre z elevado a 1. O m igual a 1, eu vou ter um polo simples, tá? Então, na aula que vem, nós vamos ver propriedades dessas singularidades aí. Eu vou parar a gravação aqui. Então, até a próxima aula.